E aí, meninas e meninos do YouTube, tudo bem com vocês? Nós somos do canal Nerds, aqui quem fala é o Gabriel. É quem fala o Marinho. Hoje vamos falar sobre o anime da Crunchyroll, Fumetsu no Anatae, também conhecido como To Your Eternity. Antes de começar o vídeo, gente, vou deixar um recadinho pra vocês. Deixa um like no vídeo se você gostou, que ajuda bastante. Se inscreve no nosso canal e ativa o sininho pra não estar perdendo os próximos vídeos que a gente for lançar. E vamos pro vídeo. Vamos falar hoje sobre as nossas primeiras impressões de Fumetsu no Anatae. Cara, esse anime que eu fui lá, tava meio que olhando numa anime list, ele crescendo em popularidade, tudo. Ele já é bem famoso pelo mangá. Eu não li o mangá ainda, não tive essa oportunidade, depois vou ver se eu leio. E, cara, ele surpreendeu desde o começo do primeiro episódio. Ele teve uma pegada meio estranha, tipo, meio filosófica, uma pedra que em tudo que ela encosta ela replica. Tá ligado? Ela virou um Pedra Simulator, depois um Musgo Simulator. Cara, você fica tipo uma pegada do primeiro episódio. Ela tem essa pegada muito mistério, muito você vê o que vai acontecer, tá ligado? E tipo você começa até a pegar uma afeição por uma esfera de luz. Eu nem acredito que é muito misterioso, é mais simples, é mais a vida crescendo, é o começar esse ser entendendo o que é o mundo, começar mais filosófico, mais reflexivo. Não, é demais, mano. Ele é, ele é simples no começo e vai se tornando complexo. Isso que é maravilhoso nesse anime. Eu não esperava um anime dessa temporada sendo assim. Algo que começou simplesmente com um pontinho de luz virando uma pedra, que vai evoluindo, ganhando experiências e crescendo com as experiências. Uhum. E Que nem, que se nem, que tornando. nem fala, né, nos dois primeiros episódios. No começo ele só tinha experiência de ser uma pedra, e ele teve que aprender, e aprendeu rápido a andar como lobo, a depois com o próprio personagem lá, como ser um lobo, como comer e tal. Você vê essa parte dele aprendendo e evoluindo, né? Sim, e a interação dele como lobo, ele tentando entender o que um lobo faz, tá ligado? Tipo, ele não sabe, ele não entende isso, ele não entende qual é a essência dele como ser. Uhum. Exatamente porque ele inicialmente não era aquele ser. Ele não teve um crescimento desde filhotinho de lobo a desenvolvimento numa sociedade de lobos ou humana até, como um cão. E ele não tem noção nenhuma sobre isso. Então ele simplesmente tenta replicar o que ele vivenciou com aquele lobo. Qual a experiência que ele teve com o lobo e que ele viu acontecer. Tanto que ele começou a perceber sobre até da estrutura dele, do corpo dele, como é que era para ele cuidar do próprio machucado. Que ele se curou daquele machucado automaticamente. E Uhum. exatamente isso demorou um pouco no começo, porque ele não entendia o que que era aquilo. E também pela magnitude, né, do ferimento, porque foi só um simples corte na perna. E ele curou, que nem ele fala, a primeira cura, a regeneração ocorreu em 20 segundos. Mas com mais fica complicado e complexo, ele vai demorar mais tempo. Mas a partir do momento que ele faz várias vezes isso, vai se tornando natural. E vai ficando cada vez mais rápido. Sim, exatamente. Em todos os atos dele, você percebe, ele começa com atos mínimos, como ele começar a aprender a ficar em pé, depois ele começa a aprender a andar, e começa, tipo, ele pega algumas lembranças do cão que ele se tornou, do lobo que ele se tornou, e volta pra onde o lobo tinha a sensação de conforto, que era a casa onde ele tinha. Ele consegue voltar lá e não sabe como interagir com uma criança, porque ele sabe que aquela criança era o elo que o lobo sentia conforto, então ele sentiria conforto perto dela. Só que ele não entende direito essa relação, porque ele apenas começou a existir naquele momento. Aí você vê uma pegada no final do primeiro episódio também, ele que dando continuação com a vontade do menino, né? Dele seguir o caminho que ele seguiu, na verdade, né? E não conseguiu completar com o menino por causa pela capacidade física mesmo dele. Ele se machucou no trajeto, ele ficou doente
por causa do frio extremo, pela falta de comida e tudo mais. E, tipo, você fica pensando, pô, será que ele foi lá por puro instinto ou ele se afeiçoou pelo garoto e entendeu toda a história dele e foi pra lá por causa que ele simpatizou da história dele? É muito, tipo, ele te pega muito num, ele te faz simpatizar com o garoto que ele, na maioria do tempo, ele tá falando sozinho, tá ligado? E com o lobo, e você vê a história triste dele, ele foi deixado pra trás, e ele querer achar a família dele, e mesmo depois de ver toda a família dele, tipo, lá foi o local, tipo, praticamente de morte deles. Que a carroça quebrou toda. Eu até fiquei em dúvida em um certo ponto, que aqueles banquinhos que depois eu percebi que foi onde a vila dele sentou, eu pensei até que eram lápides, cara. Sim, parecia, na hora dos sentimentos dele, parecia lápides, mas eu não sei nem dizer se não são. Pode ser que sejam, Uhum. mas o sentimento que ele tem com, com aquelas lápides, os banquinhos, que seja, representação daquilo que as pessoas que viveram junto dele e estavam ali, ele se sentindo sozinho e tendo toda a complexidade da história dele e chegando ao ponto onde ele não podia perder esperanças e seguir as pedras, ele sempre estava seguindo tudo. E ele chegando ao ponto das pedras e tendo um X, foi, É complicado, cara. cara, destruiu o coração. É tipo, você vê. E ele não parou com isso, ele só quebrou um pouco no momento, mas depois ele retornou. Não queria mostrar isso para o lobo. Não queria E demonstrar ele isso. mesmo fala, né? Tipo, quando ele volta pra casa, ele fala, não, vou melhorar, e da próxima vez a gente vai tentar, tipo, você vê como é a fé inabalável desse garoto, e tipo, você tem uma pena dele, tá ligado? Porque é muito triste a história dele. Sim, e no detalhe, quando ele chega de volta em casa junto com o lobo e tem a morte dele, é tipo, ele sentando ali, conversando com o lobo, é muito emocionante e é muito bonito aquela cena. Dele sentando Uhum. naquele lugar e ficando ali e descansando em paz. Porque, pelo que pareceu, morreu todos os pessoas da vila. Tipo assim, tudo que permaneceu na vila já tinha morrido, ele era o único sobrevivente. E na quebra da expectativa, na verdade não, né? Até estava se construindo uma expectativa de que não daria certo aquilo. Porque você vai vendo à medida do tempo passando no frio, as pontas do dedo dele ficando congeladas, o nariz dele ficando nos tons avermelhados para ir para os tons arroxeados e finalmente congelar, o nariz dele ficando do mesmo jeito, ele se machucando. Assim, mano, ou vai ser uma história de superação incrível e ele vai achar a família dele, ou no final ele vai, infelizmente, quebrar a cara, tá ligado? Que é a parte que ele chega, desenvolve e acontece. Aí você fica pensando, nossa, mano, é pesado isso daí e tal. E você vê, mano, o primeiro episódio, ele tem toda uma pegada, tipo, que nem a gente comentou, filosófica, tá ligado? Ele tá aprendendo, ele tá realmente, tipo, tomando o garotinho como sua figura paterna, né? O seu mentor, tá ligado? Ele tá aprendendo tudo com o garoto é tudo pra ele, tá ligado? A gente não sabe nem se tipo a gente pode relacionar sentimentos a essa esfera, né? Eu não sei dizer, tipo, é meio complexo. Ele deixa esse Porque questionamento em aberto, né, ele mano? não demonstra sentimentos. Uhum. Ele nem tem conhecimento sobre os sentimentos. Você Ah, vê no finalzinho ele, tipo, vai, acorda, tá ligado? Mas você não sabe se ele tá sentindo pena pelo garoto ou ele tá ou seguindo o se ele só tá, instinto tipo, do animal que puxando. ele se tornou. Uhum. É muito, muito da hora, cara. E tipo, causa estranheza na gente, mas é muito divertido, é muito legal. Um detalhe também Uhum. que eu percebi, e cara, foi muito bom, foi, eu não sei se você percebeu, ele como lobo, ele tinha a coleira que tava no braço do garoto. No pescoço, ele fica com duas coleiras. Ele fica com uma Daí uma coleira na ficou num mão. braço, e quando ele se transformou no garoto, ele criou outra coleira. Porque Ele ele replicou replicou exatamente a exatamente o imagem do garoto. garoto. Então ele Uhum. tem uma em cada braço. Não, ele tem uma no pescoço e uma no braço. É no pescoço a outra? Eu É no pensava que era numa de pescoço. cada braço. Mas, Não, porque ele continuou com a coleira do pescoço, que é o que o lobo tinha, sim. conectado ao braço do garoto, E a do e ficou braço. com a que o garoto tinha no braço. Exatamente. Eu achei isso maravilhoso. Foi um detalhezinho. Tem a cena final dele andando na neve e arrastando as duas.
assim, Uhum. e você começa a ligar, tipo, ah, ele tá com duas porque ele se transformou, e a outra já tava com ele porque ele tava como lobo. E, tipo, é um Exatamente. detalhezinho, mas isso foi, tipo, maravilhoso em uma animação, que não se esperava uma coisa dessa. Porque você não tem necessidade de É, criar um negócio desse. é tipo, a habilidade que os criadores tiveram em, tipo, observar detalhes e permanecer, eles dar a continuidade necessária que tem, né, pra cena. E até uma coisa, cara, que me pegou muito de surpresa, que eu fiquei, tipo, como que eu vou interpretar isso? Foi naquela cena final que desencadeia a morte do garoto com o nascimento do garoto da pedra, né, da esfera. É aquela cena como se fosse um sonho do Ah, garoto. nublado, você tá dizendo. Exatamente, com a vila. Aí eu fiquei pensando, cara, se isso foi numa conexão entre os dois. Se foi aquilo que, tipo, ele replicando a imagem dele, não replicou a mente, teve uma conexão do sonho, que é o que fez ele querer continuar o caminho do garoto, Sim, entendeu? é exatamente isso. Esse anime, ele tem um detalhe muito artístico. Como alguns outros Sim, sim. que já vêm consistentes no mercado, tipo o Shinsekai Yori, Mushishi, entre outros. Tem muitos outros, mas esses dois são principais. Tem um que eu não lembro o nome exatamente, que é que ele fala o nome, que os nomes dos yokais estão presos, que é muito bom também. E esses animes Uhum. são mais calmos, eles são mais artísticos, eles mostram sentimento. Assim como o Barakamon, que estourou aí em popularidade uma época. Esse anime ele tem esse sentimento de ele é uma arte, ele não é um anime pro público em geral. Comercial. É uma coisa que eu tive preocupado com esse anime, né? Em questão. Que eu acho que tem uma certa quebra no segundo episódio. Que é o ponto comercial dele. Tá ligado? Com essa pegada toda sentimental, filosófica e tudo mais, ele tem uma pegada comercial muito grande. Porque se ele aprofundar e cada vez mais isso tornar um marco com inovações e visões e pegadas que tipo, faz a pessoa pensar, tem uma visão comercial aí, porque todo mundo vai querer ver. Mas tem aquela parte que é tipo a massa, né? Que é tipo, o pessoal, grande esmagadora maioria gosta de comédia, a grande esmagadora maioria vai gostar da ação, a grande esmagadora maioria vai gostar dos fanservice e tudo mais. E aonde que vai estar isso? Que é o que leva a nossa conversa da quebra do primeiro episódio pro segundo episódio, cara. Parecem dois animes totalmente diferentes. Eu achei que o começo do segundo episódio ele é bem diferente. Sim. Você não reconhece, mas ele vai voltando ao que era no meio dele. Ele Uhum. vai começando e voltando ao andar. Sim, mas uma coisa que eu acho que quebra bastante, tipo assim, ele apresentar os outros personagens em seus meios, perfeito, tá ligado? Porque ele mostra realmente o pessoal lá da vila e o ritual e aquilo, tipo assim, isso, perfeito. Agora, no momento que ele é introduzido o personagem de novo, a nossa esfera de luz, no formato do garoto, que até agora a gente não sabe o nome, mas eu vou chamar ele como Joan, porque é o nome que o lobo tinha. Sim. O Joan, ele é introduzido na cena e é o mesmo propósito de antes. Ele tá aprendendo com a garota, né? Do mesmo jeito que ele aprendeu com o ser humano. Mas tem uma coisa que ele, tipo, não é ruim. Ele, tipo, ele quebra e é totalmente diferente do episódio anterior. Que é o alívio cômico das ações dele. Eu acho, Sim. tipo, eles é uma forma só de apresentar a mesma coisa. Mas, tipo, o personagem vai lá, ela oferece a fruta e ele vê uma coisa que parece com alimento, ele bate na mão da mina e vai lá comer. Beleza, essa seria uma cena normal. Agora, a partir do momento que é representado aquele movimento clássico do personagem e pulando em cima da fruta e é tipo, dá um alívio cômico que você pega, tipo, nossa, é o mesmo personagem, Então, tá ligado? esse detalhe é dado que eu acho que é o pesar de você ter ele como um ser humano. Ele pegou todo Uhum. A vivência de lobo. Não, ele pegou um pouco da memória do garoto, das brincadeiras do garoto, tudo. Então, Ah, sim. Mas foi o garoto ensinando ele a tipo, agir sim, normalmente sim, como lobo, tá exatamente. ligado? Então ele pegou um pouco disso. E foi uma evolução dele. Foi Uhum. exatamente, ele pegou um detalhe do que ele vivenciou anteriormente. E agora, eu acho que ele vai crescer muito mais vivenciando com essa garota, ela sendo como mãe dele. Sim, que até no finalzinho do episódio. Que ela queria muito ser adulta, queria muito ser mãe. Mano, abre um sorriso no rosto dela, fala: Ei, eu não sou sua mãe.
Na real, ela tava dizendo isso com a mente. Cara, eu vou ser a mãe de uma pessoa, tá ligado? Sim, Seria mais ou menos é isso. muito bonito o segundo episódio, a parte que você mostra a construção dessa personagem. Uhum. Que, cara, ela é uma personagem alegre, divertida. Você vê toda a espontaneidade dela, tudo. E ela se dada como sacrifício. Tipo, cara, eu não esperava isso. É pesado. E no momento que ela sonha, né, com a irmã dela e a outra amiguinha dela sendo dadas para sacrifício no lugar dela porque ela fugiu e ela querendo voltar para a aldeia por causa disso. Nossa, tipo, E o que é cara, estranho, essa divindade que na verdade é o que atacou o Joan no começo do episódio. É sim, aquele é o urso urso. cheio de. Tipo, eu achei muito. Falei, ué, que é isso, tá ligado? Eu achei muito estranho. E é por isso que o Johan tava jogado no lago, todo ferrado, quase meio Uhum. que E, morto, só cara, que ele é imortal. Né? uma coisa que eu percebi, cara, é essa esfera, ela tem uma pegada, tipo, meio que evolutiva. Você até comentou, tipo, é mostrado de um ponto de vista totalmente diferente. Ele vira uma rocha, depois um lobo, que não tem ligação nenhuma, mas é a mesma pegada, tá ligado? Moléculas viram o primeiro ser vivo aquático, que vão evoluindo, e à medida que chega até a gente, tá ligado? E Sim, da hora que ele teve a evolução totalmente cortada, onde ele de uma pedra ele foi para um lobo, e do lobo ele foi para a raça mais complicada e perturbada existente no planeta Terra, tá ligado? é muito legal. E ele agora vai ser introduzido a conceitos mais humanos. Eu quero ver muito aonde vai seguir essa história, porque se continuar nessa pegada, ele cada vez vai evoluir mais com as experiências, vai começar a entender a complexidade dos sentimentos, vai começar a entender o que está acontecendo, começar a se entender melhor, entender a sociedade e ele vai chegar, vai ser o ápice. E uma coisa que vai ser interessante de ver nessa obra é ele tomar a consciência, né, que tem a famosa frase do penso logo existo, e tipo, pensar é questionar, a Sim. parte que ele entender a própria condição dele. A condição dele sendo esse ser, essa esfera, e se regenerar, e ser imortal, ele pensar, por que eu sou isso? Por que eu tenho isso? Tá ligado? E os outros não? Por que os outros morrem enquanto eu me regenero, entendeu? É isso que deve ser um turnzinho na obra. Tanto que, muito provavelmente, tem a participação daquele, do criador dele. Uhum. O narrador, né? Sim, o No que eu caso. achei, tipo, ele foi o que criou essa esfera de luz que se deu toda essa evolução. E E, ele observa ela em sim, toda a sua caminhada. esse seria como um deus na obra. E é Uhum. tudo uma filosofia criada através disso. E será que ele vai ter consciência disso? Será que ele vai descobrir isso? Como vai acontecer? Como vai ser a participação desse personagem na obra? Que pelo que parece ele tem uma forma física nesse. A gente tem que esperar pra ver, né? Temos agora só 2 episódios. E pela data que a gente tá gravando isso, vai lançar o terceiro amanhã, se eu não me engano, não é? Sim, parece que vai lança toda segunda-feira, se não me engano. Uhum. E cara, essa obra que eu não, tipo, eu assisti sem pretensão nenhuma. Eu, só com recomendações que eu vi que no MyAnimeList era bem conceituado, estavam falando em Sim, alguns isso é uma outros coisa boa, sites né? de anime e tudo. E eu fui assistir, fui conferir. Cara, ele me pegou no primeiro episódio, eu já comecei a assistir ele e já falei, caramba, é uma picada mais filosófica, mais, tipo, mais Que tá artística. difícil de ver hoje em dia nos animes, né, mano? Existe um meio de animes que tem isso, só que eles são lançados mais ou menos uma vez por ano. Ah, então, por isso que é o difícil, tá Sim. ligado? Não tá sendo comum, tá ligado? É, não é Que até conhecimento que é popular. legal. Exatamente. Por isso que eu fiquei, na hora que eu falei, que é o perigo. Se não ganhar muito público, pode prejudicar o próprio andamento do anime, entendeu? Não acho, esse anime ele não é um propósito de pegar muito público, ele já não se espera isso. Eu decidi não tocar nesse mangá, exatamente pra ter surpresas. Mas conforme vai Uhum. andando os episódios, eu tenho quase certeza que eu vou pegar o mangá e ler Você vai inteiro. ficar curioso, você vai ficar curioso. Certeza absoluta. Eu te conheço, tá ligado? Eu já fiz isso com Mas beleza. Jujutsu, já fiz isso com... Todos os animes que você já viu na sua vida, praticamente. Enfim, se vocês gostarem de assuntos assim, eu posso até trazer indicações, até assistir com o Gabriel, indicar pra eles alguns, a gente assistir junto, meio que o andamento, e conversar sobre outras obras mais artísticas, como que nem citadas aqui, Mushishi, Shinsekai Yori, Mushishi, minha namorada assistiu o Mushishi, cara. inúmeras outras. E tem um outro que eu já falei, que é o que tem nome de yokais por aí,
que ele é muito mais muito calmo, mas é muito legal isso, a história. E eu espero futuramente a gente continue acompanhando esse anime e a gente traz mais vídeos sobre ele, porque ele tem uma discussão ampla pra fazer sobre ele. Ele não é só um Pô, anime. Ele demais. é uma discussão filosófica por si só. Tem como a gente ficar horas Uhum. falando sobre a teoria, tipo, toda a ideia existencial dele, toda a ideia, o que que é um ser, os sentimentos, será que, tipo, sentimentos vêm da onde? Será que os sentimentos são algo complexo, desenvolvido através do tempo, ou é algo mais, tipo, Será que o instintivo? sentimento só vem de interações humanas? Tá ligado? Exatamente, dependendo da complexidade do sentimento, como é que se dá, tudo, exatamente, ele traz essas ideias, essas discussões. Eu espero que ele Uhum. mantenha essa linha até o final. Não, Vai ser sensacional, que foi o que me prendeu até no primeiro episódio, que eu achei muito estranho na quebra por segundo. Então, se continuar, é sucesso, não, mano. e tem ainda o espaço do dela ser usado como sacrifício, a menininha, que é uma quebra de paradigmas que não se fala tanto hoje em dia. Não tem muito anime que você vê, ah não, essa menininha aqui, criancinha, toda fofinha que tá sendo criada, legalzinha, que brinca com os brinquedinhos dela, vai ser usada como sacrifício pra um deus maior. Como assim? Tipo, mano, Mas é algo chocante. é a natureza humana. A gente já fez de tudo, cara. Não, isso também, isso já aconteceu no passado. Então, cara, Exatamente, exatamente. é uma Se amostra bobear, real. acontece hoje em dia ainda. Fanatismo religioso existe, tipo, já existiu vários exemplos, tá ligado? Existe até hoje fanatismo religioso, enfim. Então, pessoal, se quiserem comentar alguma coisa sobre esse anime, conversar sobre isso, deixa aqui o comentário, a gente tá aberto a discussões sobre isso, tudo. E provavelmente a gente faça mais vídeos sobre esse anime que a gente tá curtindo tanto. E Uhum. é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado e até mais. Até mais, gente. Não esquece de deixar um like, compartilha com seus familiares, amigos, todo mundo que você conhece, pra ajudar no crescimento do canal. Falou, tchau, tchau.